dia, flores do dia, como vocês estão? Tudo bem por aí? Dormiram bem? Vamos compartilhar o versículo da Bíblia hoje. Eu vou ler um ou dois versículos, mas eu vou falar um pouquinho do antes e do depois para que a gente consiga entender. Vai ser bem rapidinho, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse mesmo tema de hoje. O capítulo 6 de João, do Evangelho de João, né? Ele fala sobre o milagre. Primeiro começa falando sobre Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, né? O grande milagre de Jesus, um dos grandes milagres de Jesus. Depois ali ele fez outro milagre, né? Na verdade ele se mostrou Deus ali quando ele andou sobre as águas, né? Esse capítulo é muito rico. E aí, por último, ele fala que ele é o pão da vida, o pão que alimenta verdadeiramente. Ele é o pão que desceu do céu, que não... E entra em conflito um pouquinho ali com os religiosos da época, né? Como sempre, eu sempre falo um pouquinho disso aqui. A gente é muito tendencioso a ser religioso. A gente é muito tendencioso a crer, mas não centrar nossa fé só em Deus, só em Jesus, só na palavra dele, né? A gente é tendencioso para movimentar em torno da religiosidade do ser humano, das coisas da terra. E o que é que aconteceu? Houve esse conflito com Jesus. Antes desse milagre do pão, ele tinha feito o milagre de curar um homem no sábado, já estava sendo bem julgado por isso, num dia que era considerado dia de descanso, né? Saindo, quebrando a religiosidade da época. E mais na frente ele vai falar que ele é o pão do céu, que ele foi o Pai, ele começa a revelar Deus como Pai. E isso ali naquele tempo ainda ninguém chamava Deus de Pai. E Jesus começou a trazer essa revelação de Deus o Pai, não só apenas o Deus Todo-Poderoso, mas Deus o Pai, que estava mais junto de você, né? Que queria mais intimidade com você. E quando ele falou isso, ele tinha uma multidão seguindo ele porque tinha sido alimentado, tinha passado comida do pão da terra, mas Jesus tinha o pão do céu, Jesus era o próprio pão do céu, né? E aí ele no versículo 32 ele diz, depois de ter todo esse conflito de pão do céu, pão da terra, que ele começa a falar sobre ele ser o pão que Deus enviou, o Filho que tinha uma comida melhor para dar ao povo do que aquele pão que ele deu ali, que ele fez aquele milagre. Ele disse, olha, eu tenho uma coisa melhor para alimentar vocês, eu tenho um pão vivo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a minha carne para oferecer a vocês, eu tenho o meu sangue. Aí ele no versículo 32 ele vai e diz, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, isso é o versículo 32. Veja já que ele quebrou a religião falando do top, o profeta top da época, né? Era Moisés. E aí ele já tira um pouco da coisa de Moisés como soberano e coloca o próprio Deus e ele como um filho de Deus ali, né, como pão, como alguém enviado por Deus, ele se revelando para as pessoas, mas as pessoas como sempre cegam, né? Nós como sempre com os olhos fechados não queremos ver aquilo que está diante de nós, né? E aí eu vou pular para o versículo que fala aqui, ó, deixa eu ver se aqui, ó, 41. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E aí criticaram Jesus por ele revelar-se para eles, né? Por ele mostrar quem ele era. Muitas vezes a gente é criticado por falar de Jesus, por falar das coisas verdadeiras, mas não tenha medo, não se deixe coisar por isso, porque nesse capítulo todo, se você for meditar, é belíssimo que Jesus está se revelando, está trazendo ali para aquelas pessoas, olha, se alimenta de mim. Aí vem falar das palavras de vida eterna, né? Tem a revelação que Pedro traz, é usado por Deus para falar, só tu tens as palavras de vida eterna. É um versículo, um capítulo assim rico mesmo, se vocês parar para meditar esse capítulo tem tanta coisa para ensinar a gente sobre Jesus, sobre como Deus é poderoso para operar milagrosamente, transformando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças. Depois Jesus vem, anda sobre as águas, mostrando a você que ele tem autoridade, que ele tem poder
para andar por sobre as águas ali e chamando Pedro a andar com ele, quer dizer, ele quer compartilhar daquele momento de sobrenatural, ele quer compartilhar isso com você e comigo. Deus tem infinitamente mais para fazer com a gente. Eu acho tremendo essas coisas. Eu acho que se eu fosse falar aqui ia passar o dia todo, mas como eu disse, eu queria só ler esse versículo e deixar isso para vocês refletirem. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o Filho de Deus. Guarda isso no teu coração, guarda isso na tua mente. Se alimenta da palavra. A palavra de Deus, a palavra encarnada é Jesus e a palavra escrita está aqui. Fala com o Senhor. Abre os ouvidos, não seja como aquele povo que fechou. Jesus estava ali se revelando para eles, mostrando: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que Moisés deu, as pessoas comeram e morreram, mas se tu me comes, se tu come da minha carne, tu bebe do meu sangue, tu vai ter vida eterna. Tu vai ter parte comigo, tu vai ter parte com Deus, tu vai ter parte com o Pai. Mas as pessoas estavam cegas. Então, assim, não fique de olhos fechados. Abra seu entendimento, peça a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele traz a revelação, né? Ele abre os seus olhos espirituais. É o Espírito Santo de Deus que abre o teu entendimento. É o Espírito Santo de Deus que traz entendimento, abre os seus ouvidos para tu escutar a palavra de Deus e entender. Ele te orienta e instrui. E aqui mesmo nesse capítulo ele fala sobre isso, que a carne não significa nada, mas o Espírito ele vivifica. A palavra de Deus ela é vida, ela é esperança para a tua vida. E se tu tem o Espírito Santo de Deus que vem através de ouvir, de crer na palavra de Deus, quando tu crê, quando tu ouve e crê, o Espírito Santo de Deus vem e te ensina e te instrui. E tu vai ser alimentado do verdadeiro pão da vida. Tu vai ter a vida de Deus em tu. Quando tu come, tu se alimenta da palavra de Deus, tu está comendo da vida de Deus em tu. Está entrando a vida de Deus no teu coração. E Deus vai administrando, porque quando eu leio um versículo, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Aquilo ali Deus vai estar ministrando dentro de tu. Veja você diga assim: mas eu não sei nem o que é meditar na Bíblia. Eu não sei o que é isso, assim, quando fala isso. Mas leia e deixa Deus trabalhar, que depois Deus vai trazendo entendimento para a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que te ensina. Porque a Bíblia diz isso, que é o próprio Deus que ia nos ensinar. Então deixa Deus te ensinar através da palavra dele. Esse versículo é maravilhoso, esse capítulo. Eu não queria me estender, perder tempo me estendendo aqui, gastando tempo que não é perder tempo, mas assim, ser cansativo. Mas eu queria deixar isso para vocês. Medita na palavra de Deus. Amém? Medita na palavra de Deus. Lê esse capítulo 6. Você vai ver que coisa tremenda. Primeiro Deus se revelando ali, fazendo um milagre da multiplicação. Como eu sempre digo, a quem sempre fala comigo, quem sempre me escuta, eu vou sempre usar muito esse versículo, que Deus é o Deus de infinitamente mais. Quem esperava, né? Uma multidão foi ali para escutar o que Jesus tinha a falar. E Deus, além de dar a palavra, de falar do reino dos céus, de pregar para eles, de ensinar a eles coisas tremendas do reino dos céus, sobre a vida de Deus, Jesus alimentou a parte, porque ele sabe das nossas necessidades. A gente também não é só espírito, a gente precisa do alimento, né, físico para alimentar a nossa carne, mas o principal, Deus deu primeiro, que foi o alimento espiritual. E ele tem para você o alimento espiritual, que é o próprio Jesus encarnado em você, o próprio Jesus vivendo dentro de você. Se alimente disso, se alimente da palavra de Deus diariamente. Eu insisto com isso, porque sem Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação, né? E é isso. Não vou me estender mais. Queria só dizer isso a vocês. Se alimenta de Jesus, se alimenta do Pai, se busca a presença de Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Tudo mais será acrescentado na tua vida, porque o Pai, ele tem interesse. Jesus não deixou aquele povo voltar com fome para casa. Jesus não deixou aquele povo ser despedido com fome. Jesus não deixou aquele povo sem a sua necessidade ser provida. Então Deus não vai te abandonar, mas se tu fizer o que a Bíblia diz,
né? Se tu faz aquilo, porque às vezes você nem faz e Deus já não te abandonou. Imagina se tu faz, se tu obedece, se tu escolhe obedecer, se tu escolhe amar a Deus acima de todas as coisas, se tu escolhe crer em Jesus. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, fala que quem crê, quem se alimenta da carne e do sangue de Jesus tem parte com ele e vai ter vida eterna, vai ser chamado filho de Deus, vai viver com o Senhor para sempre. Quem crê em Jesus já está salvo. Não tem mais condenação para a tua vida. Quando tu crê em Jesus de todo o teu coração, alma e entendimento, e tu bota isso em prática. E tu vive essa fé. Tu não existe um meio termo. Tem gente que diz, eu creio, mas não quero obedecer. Eu creio, mas não é bem assim. Não existe um meio termo. Com Jesus não existe em cima do muro. Com Jesus, ou tu está com Jesus, ou tu está com o inimigo de Jesus, que é o nosso inimigo também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que você seja cheio da graça de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja alimentado, ensinado por Deus, que você busque o alimento verdadeiro e que você seja instruído pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Que Deus abra o teu entendimento para entender que sem Jesus, tua vida não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Tua vida não tem sentido algum sem Jesus. Olha, abre o teu ouvido, abre o teu entendimento. A Bíblia diz, a palavra de Deus vem dizer lá, quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está batendo as portas. Jesus está batendo a tua porta e dizendo, eu quero te salvar, eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar vida em abundância. Então abre teu coração, abre teu entendimento para crer que só Jesus salva, que só Jesus Cristo é o Senhor e não há outro Deus além do Senhor Jesus. Não há outro Deus. Não há outro Deus além do Criador dos céus e da terra. Não há outro digno de ser louvado, não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado. Só Jesus, só Jesus. Abre mão de religiosidade, abre mão de religião, mas não abra mão da salvação em Cristo Jesus, não abra mão de fé em Cristo Jesus, de crer no Deus que te criou, no Deus que te salvou, no Deus que te amou, que deu a vida por tu e que tem salvação para ti. Não abre mão por coisas passageiras, tem coisas que tá passando aí, você quer ir atrás de tudo, quer aproveitar tudo, porque você acha que não tem tempo a perder. Você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo quando está indo atrás de todas essas coisas e esquecendo o principal, que é Jesus. Você está abrindo mão da sua salvação por coisas terrenas, por coisas passageiras. Aí você está vendo o mundo como está, o tempo como está correndo. Você está vendo a palavra dele se cumprindo e está deixando, está abrindo mão para curtir, para aproveitar. Não, eu sou jovem. Não. Deus não fez assim, Deus não fez assado. Deus promete e não cumpre. Quem promete e não cumpre sou eu e tu, mulher. Quem promete e não cumpre somos nós, seres humanos, né? Mas Deus, ele cumpre sim. Ele fala e acontece. Ele diz e faz. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A gente é que não sabe o que diz, fala besteira, né? A gente fala um monte de mercadoria, como diz a verdade, é essa. Mas Deus não. Deus é Deus fiel, verdadeiro, justo, né? Deus não olha a aparência como a gente, né? Nesse capítulo ele também fala sobre isso. No capítulo 7, em seguida, fala sobre isso. Não olha a aparência. Julga com justiça. Deus é assim. E te aconselha também a fazer isso. Ele não julga a aparência, como o homem julga. Mas abre teu coração. Abre teu entendimento. Deixa Jesus falar contigo. Deixa Jesus mudar a tua existência. Deixa Jesus mudar o foco do teu pensamento. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.